Sassabela, é um tema interessante, que começamos a falar domingo passado, e este domingo nos propôs novamente falarmos sobre ele. Com mais elementos. Com mais elementos, na qual eu tive informações privilegiadas, e como diz o Dr. Paquice, as minhas fontes, eu digo também que as minhas fontes, daquilo que me passou, é que a UNITA deve aprender a respeitar as instituições do Estado. Houve 12 encontros, e isso é verídico, e eu convido a UNITA para desmentir-nos publicamente também, se assim for, se não for verdade. Houve 12 encontros, onde o primeiro encontro, o senhor governador da província do IJE, o engenheiro Carvalho, recebeu a delegação e o engenheiro Adalberto Costa Júnior. No entanto, o segundo encontro, que foi dirigido pelo vice-governador, pelo setor político e social, onde deveria estar presente o secretário-geral e deputado da UNITA, o camarada Liberty Chiaca. O camarada Liberty Chiaca não compareceu no encontro, mandando-se representar. Este representante, mandado pelo camarada Liberty Chiaca, não tinha poder de decisão. Enquanto decorria a reunião no governo provincial do IJE, a UNITA estava do outro lado a organizar, a montar o palco de frente a um órgão de soberania, que é um tribunal. Portanto, nós temos que, quando digo nós, digo o país, e aqui os partidos políticos, devem respeitar as instituições. E se a Assembleia viu o meu ponto prévio, foi de em conta aquilo que foi, não digo lapso ou falta de conhecimento, da presidente do grupo parlamentar da UNITA, a camarada Navita Angola. Quando a camarada Navita Angola, em sede parlamentar, num alto pódio da Assembleia Nacional, desconhece o que é órgãos superiores, eu penso que a UNITA não está preparada para ser governo. Agora, do outro lado, eu também digo, já disse aqui o domingo passado, que a Polícia Nacional esteve mal a exceder o uso de meios que lhe é de direito. Eu penso que, de um lado, a UNITA estava errada, do outro lado, a polícia deveria vir com pedagogia. Porque estamos a falar de cidadãos, estamos a falar que a Polícia Nacional, embora ser uma polícia de Estado, deve garantir e segurar todo o povo. E aqui não é povo da UNITA, não é povo do MPLA, estamos a falar do povo angolano. Portanto, a UNITA, quando faz as suas manifestações políticas, e do domingo passado, e estamos aqui a discutir, porque é que ocorre esses factos quando é a UNITA a fazer os seus atos políticos? Há outros partidos políticos que fazem os seus atos, não acontece isso, não acontece com o MPLA, não acontece com a FNLA, não acontece com o PRS. Portanto, a UNITA gosta de fazer factos políticos. Mas os factos políticos que a UNITA gosta de fazer, infelizmente, quem sofre é o povo. Portanto, eu tenho dito que o povo tem que estar mesmo atento. Por que o povo tem que estar atento? Essa Assembleia, enquanto bom jornalista, refinado e acabado, sabe que não viu nenhum deputado da UNITA ferido. Por quê? Porque este deputado tem um escolta. Este deputado tem um motorista. O pacato cidadão que lá esteve não tem escolta, não tem motorista. Portanto, isso para dizer o quê? Para dizer que a UNITA deve e pode fazer seus atos políticos em qualquer parte que entenda, desde que não fera com os princípios legais. Muito bem. E os princípios legais devem mesmo ser salvaguardados. Eu entendo que o governo provincial do IJE e a Polícia Nacional teve mal, mas eu compreendo a posição na altura, mas nós pedimos que a UNITA deve ser um partido grande e deve aprender com os grandes, como o MPLA. Doutor Carlos Cabasso, a UNITA alega que sempre realizou atividades aí bem próximas ao seu secretariado provincial e que o tribunal apareceu depois. Pronto, primeiro é preciso desconstruir aqui essa narrativa do Dr. Aragão. Aqui o problema não é a UNITA, o problema é os atos praticados pela polícia. Aqui não está em causa a UNITA. Eu não sou advogado da UNITA e não me pagam para isso, mas sou cidadão. Repara, essa Assembleia. O tribunal surgiu posterior à sede do Partido UNITA. É um bocado que nós temos estado a discutir, que quando um país, hotéis, transformam-se depois em tribunais, dá nisso. Porque aí aquilo era hotel, né? Foi feito para ser hotel, onde as pessoas dormiam, e agora é tribunal. A sala onde era quarto, agora é sala de audiência. Ou seja, o tribunal surgiu a posterior.
E na sede da UNITA, claro, que se vai fazer atividade todo sempre, porque é lá a sede. Aqui, das duas, uma. Ou a UNITA vai ter de alterar a sua sede, porque é verdade que está de frente a um órgão de soberania e não se deve praticar qualquer ato de manifestação Próximo aos órgãos de soberania. aos órgãos de soberania. Mas também entendo que nós devemos discutir a pertinência das ações político-partidárias. Repare, final de semana não há qualquer interrupção ou não se cria qualquer situação menos boa ao órgão de soberania, porque não tem ninguém a trabalhar, porque a ideia do legislador é não perturbar o normal funcionamento dos órgãos de soberania. E final de semana os órgãos de soberania não estão a trabalhar. Essa é uma discussão. A outra discussão tem que ver com o facto da nossa polícia tanto agir dentro do princípio da proporcionalidade. Mais do que isso, não faz sentido os argumentos da polícia na medida em que a polícia tanto arremessou gás lacrimogéneo no interior da sede do Partido Unido e fecham as portas com pessoas lá dentro. Independentemente de ser órgão de soberania ou não, mas a polícia devia ter alguma equidade na forma de tratamento aos cidadãos, porque aqueles também são cidadãos nacionais. Houve exagero por parte da Polícia Nacional, e já o dissemos. Por outro lado, também concordo sim com Dom Imbamba, né? Quando dizia, há muito investimento no há militante. Muito, claro, e está aqui um exemplo, né? Um investimento no militante e não no cidadão. O doutor Paquice trouxe chocolate para ele, para fazer referência a como é que os outros evoluíram, e ele está a comparar o chocolate de 1800 e não sei quanto, 19 com o garoto, o bombom, tá bem? Essa é a comparação dele. O país já avançou porque tem garoto. Mas pode mudar o nome. Posso, tranquilo. Posso. Meu amigo Carlos Alberto Miguel Cabaça. O que é o garoto? Garoto é um coisa de um pacotinho. Aí tinha garoto aí no garoto. Você vai comparar isso com o garoto? Este programa. Não, permite-me só. Não vamos à discussão dos garotos este programa. E chocolates também. Este programa é muito sério. É muito sério. E os cortes são perigosos. Não, tu também és perigoso, não é só esporte. Tu também és perigoso. Minuto. Tá a comparar esse chocolate de 1819, nem estavas no plano para estar no mundo. Mas deu-me um minuto. Está aqui o chocolate até hoje. Deu-me um minuto. Tá, e no teu país estás a defender a governação do garoto. Está a comparar garoto com seja isso. democrático. Seja democrático. Sim, tem razão. Sim. A ideia que nós queremos passar da Angola quando vamos a uma Europa e compramos um chocolate é de que a África não tem nada, de que Angola não tem nada. Não é isso. De facto, o que confunde o meu amigo Paquice provavelmente é o saco. É o saco do garoto. É o saco. Angola. Esse é chocolate. Angola, o chocolate. Sim, c'est la même chose. Angola produz Tassembele. E eu convido os meus amigos. Vamos a Zé, aqui, colhe bem. Aqui. Vamos a Zé. Vamos ver chocolates, vamos ver bombons, vamos ver a montagem de tratores aqui em Angola também. Bom, e eu convido, e a discussão não é está em torno do garoto. E eu convido. Já fez um e eu convido. Vou já dar a palavra, vou já dar a palavra. E eu convido os colegas de que quando vão à Europa, levem o bom nome da Angola. É isso que deve estar em discussão. O bom nome da Angola. Os problemas da Angola, vamos discutir aqui internamente. Doutor Carlos Chabassi, para terminar. Continuando, até mesmo esse fato que meteste, não sei se vais cantar ou quê. Isso tudo vem de fora, vem da China, vem de fora. Aqui não estamos a fazer quase nada. Então, o doutor Paquice trouxe o chocolate, trouxe o chocolate. Mas não vou lhe cortar. Trouxe o chocolate para ilustrar como é que os outros vivem lá fora. Esse chocolate que o doutor Paquice trouxe, as crianças lá todos os dias têm chocolate, tem leite, iogurte, aqui não. Aqui ele está a comparar esse chocolate de 1819 com um garoto. Está a ver como é que nós estamos? Voltando ao nosso tema, tem razão o Dom Imbamba quando dizia que nós país estamos preocupados a formar militantes do que cidadão. Repara, qualquer que for o cidadão hoje, que quer se ingrar na vida, como se diz, tem de estar acoplado ao partido MPLA. E aliás, não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Não, mas está aí mal.
Está aí mal. Está aí no teu minuto, eu respeito, mas está aí mal. Não é verdade que para se ingrar em Angola deve ser militante do MPLA. Eu sou militante do MPLA e não se ingrei em Angola. Posso justificar? Eu sou militante do E se MPLA e não se ingraste ingrei onde? em Se você Angola. nunca saiu de Angola, se ingraste onde? Não, Se ingraste aqui, não, se ingraste não, onde? eu não tenho dinheiro. Tá bem, Eu mas não se tenho ingrar não é ter dinheiro, eu não você tenho vive dinheiro. mais Não, até uma mas vida esta, razoável. claro, fruto Não do meu vamos trabalho. falar aqui da tua vida porque é um assunto privado, mas- fruto do meu mas tens trabalho. uma vida razoável. Fruto do meu trabalho Tá bem, privado. já- O meu amigo sabe disso. Posso falar, Esta por favor? ideia de que para se ingrar em Angola deve estar acoplado o MPLA não é Já posso verdade. falar? Posso falar? Por Mas favor. fala com verdade. Posso falar? Com verdade. Sim. Continuando a mentir que os factos estão lá são verdadeiros. O Presidente da República, num dos seus momentos, enquanto presidente do MPLA, disse que quem não é militante do MPLA, o máximo que pode atingir é o cargo de diretor de escola. Disse o Presidente da República, qualquer coisa menos coisa. Quer significar que só tem valor aqueles que são militantes do MPLA. E é por isso que o país não avança. Então, Dom Imbamba, mais uma vez, tem razão. Se não nos preocuparmos em formar cidadão, e aqui posso fazer um aditamento naquilo que disse o Dom Imbamba, se nós não temos identidade e muito menos patriotismo, quando falta esses dois segmentos ao cidadão, não temos país desenvolvido. Nós temos de ser patriotas acima de qualquer partido político. E, não, sobretudo, os que estão na política, como o doutor Aragão, eles não defendem o país, eles defendem o partido. Assim não vamos chegar lá. E é por isso. O que ocorreu no IS, as pessoas estão a olhar para os partidos políticos, não estão a olhar para o cidadão que foi maltratado, estão a olhar pelo partido UNITA, os atos praticados pela UNITA. Quer dizer que o cidadão não tem valor algum, Sassambele. É preciso que nós percebamos que os homens passam e as instituições ficam. Ninguém aqui vai ficar eternamente. É preciso alguma sensibilidade humana. Aqueles cidadãos que foram na atividade da UNITA fazem parte da grande maioria dos angolanos que andam descontentes com a governação. E uma forma de manifestar o seu descontentamento foi dar aquele suporte ao Partido UNITA. Por outro lado, qual é a lógica que os militantes da JMPLA têm ou tiveram na altura de colocar carrinhas com música de frente ou adjacente à zona onde estava o pessoal da Jura? Tudo isso é para criar conflitos. E nós, enquanto jovens, já não podemos nem devemos pensar nesse sentido. Mais do que isso, e para terminar, quando o MPLA organiza uma atividade, o MPLA fecha as ruas, 2, 3 horas, ruas fechadas. As pessoas têm que procurar alternativas para conseguirem fazer compras e, sobretudo, no final de semana. É sábado, hora que as nossas irmãs, mães, esposas querem fazer compra, o MPLA está na rua a realizar atividade. E nunca vimos sequer uma atividade do MPLA a polícia aparecer a reprimir. Isto é que não está certo, ou seja, são mais cidadãos os militantes do MPLA e menos cidadãos os militantes da UNITA. Assim não se faz país. Mas sabe por que eu nunca assim vi? não se faz país. Permita-me Está só. toda hora a me também ao cortar. Silvio para aqui. Está toda hora a me cortar. Por Não, favor. vai, fala. Já. Não, termine. Não, Eu vamos sou passar- democrático. Uhum. Por Pode- favor, já pode- terminou o Não, doutor Carlos sabe, Cabasso. sabe por que o Cabaça nunca vai ver polícia reprimir militantes do MPLA? Porque a direção do nosso partido orienta o respeito ao primado da lei. É isso que a UNITA deve fazer. Tu viste, assim, bem enquanto bom jornalista, tu ouviste uma presidente da bancada parlamentar a desconhecer o órgão de Bom, soberania? isso- Ouviu ou não ouviu? Ouviu ou não ouviu? sobre- Ouviu ou não ouviu? mas agora O já- senhor ouviu ou não não, ouviu? não, Ouviu ou não, não não, ouviu? Sobre Mas que permita-me só, já- permita-me só, sobre que permita-me já só, conheceu permita-me só. o erro, portanto- Permita-me só. Atividades políticas não é de todo mal. O todo mal é desrespeitar a lei. Também posso- O MPLA isso não posso, faz. O doutor? MPLA, quando sai às ruas, de facto fechamos as ruas, não por 24 horas. Aliás, nós comunicamos aos órgãos de direito, se for a nível provincial, comunicamos Mas vai o comunicar, governo só um bocadinho, provincial. deixa- Comunicamos o governo Não, Aragão, peço Deixa-me só desculpa, terminar. não vai, O senhor deu-me peço um desculpa, minuto, já né? passou um Deixa-me minuto, eu estou no meu O senhor já momento. terminou? Isso Tá não é bem. comício, não terminei. Os órgãos do partido MPLA comunicam ao governo. Quem é o governo? O governo é o próprio MPLA. Quer dizer, é o MPLA a comunicar o MPLA. Deixa só terminar para perceber. Deixa só terminar para perceber. Esta ideia Deixa e esse terminar, problema que Aragão, nós faz temos favor, deixa de querer com juntar as devido coisas. respeito, deixa terminar, deixa só terminar. Vamos Deixa Não só terminar. podemos juntar as coisas. Uma coisa é a direção do partido, a outra coisa é Já- o governo já posso provincial falar, de por favor? Luanda. Posso falar? Pode falar. Posso falar? Só não juntas as Posso- matérias, posso né? falar? São coisas totalmente diferentes. Tá bem, eu espero que Não vou lhe cortar. respeite só o meu momento para que possamos ter um debate com alguma urbanidade.
quem é o primeiro secretário do MPLA em Luanda? É o governador da província de Luanda, certo? Se o primeiro secretário tem alguma atividade político-partidária, vai escrever para quem? Para o governador. Ou seja, Luiz Nunes, de manhã é governador, de tarde é secretário do MPLA. É o Luiz Nunes a escrever para o Luiz Nunes para autorizar uma manifestação. Há alguma seriedade nisso? Há alguma razoabilidade? Não. Por isso é que nós estamos a dizer que, enquanto não desconstruirmos essa confusão que existe entre a cidadania e a política, nós não teremos país desenvolvido. Por isso é que as manifestações do MPLA ocorrem, os atos políticos, tranquilamente. Nunca nenhum militante do MPLA extravasou, nunca nenhum militante do MPLA fez nada de errado. Ordeiros. E a polícia está aí. São ordeiros de tal... urbanidade. São ordeiros... Urbanidade. São ordeiros... Vamos Se me permitirem, vou já terminar em 30 segundos. urbanidade. Vou terminar, se me permitam-me terminar em 30 segundos. São tão ordeiros que começou-se a combater a corrupção em 2017 para os ordeiros. Né? Era só essa nota. Doutor Albino Paquice, muito obrigado. acompanhou essas ocorrências Sim, fora? Samuel, sempre. Estamos sempre ligados. Inclusive, mesmo naquele dia, a partir da Suíça, eu falei com duas pessoas ligadas à UNITA por videochamada e que me reportaram, não me reportaram, porque eu consegui ver os excessos da polícia. Né? A polícia excedeu-se. Entretanto, também entendo aqui, relativamente a este caso, que houve da parte da UNITA falta de capacidade de gestão, essencialmente da Presidente da Bancada Parlamentar, que é a Navita Angolo, e do Secretário-Geral da UNITA, que é o Liberty Chiaca. E aqui um dos textos muito interessantes escritos no país, que está nas redes sociais, é do Rui Kandov, que fala do Liberty Chiaca e fala do Pombolo, que ambos cresceram, um na Jota, o outro na UNITA, na juventude, e saberiam efetivamente saber gerir esses momentos. É preciso saber gerir esses momentos. Aí nós temos que ter muita cautela sobre essas matérias da Assembleia, porque nos aproximamos a 2027 e aqueles que são líderes partidários e ou ligados à organização partidária, política ou partidária do MPLA ou da UNITA, estão sempre mais protegidos porque têm seguranças. Aí estou de acordo com alguma abordagem feita pelo Mário Aragão, que é necessário, na senda também daquilo que diz naturalmente o arcebispo Dom José Manuel Imbamba, que é as pessoas militantes de partidos políticos, porque são dirigidas pelos seus líderes, têm que ter a capacidade de perceber cada momento e agir em conformidade. O meu entendimento é que o governo da província não devia ter chegado ao ponto em que chegou. Não devia ter permitido, por exemplo, que a polícia agisse como agiu. A polícia agiu mal. A polícia excedeu-se. Estou de acordo com o Dr. Cabaça. A polícia excedeu-se. Usou gás lacrimogêneo, fechou as portas e usou balas reais. A polícia fez isso. A menos que houvesse uma outra intenção. Que, como diz muita gente da UNITA, das fontes que eu tenho da UNITA, a dizerem que queria-se linchar o Adalberto Costa Júnior Luís. A menos que isso seja verdade. Que se queria linchar mesmo o Adalberto Costa Júnior. É o que dizem algumas fontes, não é? E então, percebido desta maneira, é grave. Mas é aqui onde nós temos que dizer, Sassembele, que nós temos um problema que é muito mais do que uma abordagem simples. Se os nossos internautas se lembram, quando o Luiz Nunes esteve em Benguela, o Luiz Nunes tinha saído, enquanto governador, saíram os dois vices, quem interinou a província foi o Ari, o comandante da polícia. O comandante Ari interinou, penso, durante um dia ou 2 dias. 3 dias. 3 dias. Muito obrigado, colega. Interinou a província. Aconteceu também da província do Amba. Pois, ouça, Sembela, este é um problema gravíssimo. Por quê? Porque quando o comandante de uma província, na saída dos 3, o principal e os 2 vices, o comandante da província interina a província, está a se politizar a polícia. O nosso problema é na politização da polícia. E o comandante provincial da polícia é ao mesmo tempo o representante do ministro do Interior na província, que responde ao Presidente da República, do seu partido político. Está como delegado do... O problema é da lei. Desculpa, sim, não, faz favor. Eu digo, o MPLA amarrou o país, doutor. O problema é da lei. Duvida. O MPLA amarrou o país, está completamente amarrado. O problema é da lei. Não haja dúvida sobre essa matéria. Não vale a pena falarmos sobre isso. O problema é da lei. A lei da Polícia Nacional tem que ser mudada. Para quê? Para que a polícia se torne independente. A nossa polícia não consegue ser independente. Acha que não é republicana? Não, mas não é. Não chegou a uma este polícia nível? Assim, não chega, Sassembé. Uma polícia assim não chega a este nível. Mas este deriva de um facto sobre o qual nós não temos feito análise. É muito interessante e é rápido para falar sobre isso. A Polícia Nacional de Angola, que tem 45 anos, foi fundada pelo MPLA. No tempo do MPLA. E, portanto, mas isso é rápido. Contexto. Mas isso é rápido. Mas isso é rápido. Se você for ver, o comandante da polícia come na casa do governador da província.
Alguma vez o comandante da província, de alguma província, foi almoçar na casa de um representante da UNITA numa das províncias? Ou se estabelece laços de ligação entre a Polícia Nacional e o governo que é do MPLA, faz com que a polícia não consiga, a expressão é essa, a polícia não consiga ser republicana, porque não está desamarrada do partido. Não. Agora deixa eu falar. Colega, eu venho de longe. Fiquei muito tempo sem falar. Fiquei muito tempo sem falar. E então aí tu não tens capacidade. O pensamento está fluindo. Já está fluindo. Tu não tens capacidade. E eu tenho muitos amigos polícia, o Sacebel também deve ter muitos colegas polícia, colegas não, amigos polícias. Tu vês uma coisa muito interessante. É que seja o comandante provincial da polícia, seja o comandante municipal da polícia, recebe ordens da autoridade de poder do governo provincial e do administrador municipal. Quando o Hélio foi administrador do Quilamba, meu amigo Hélio, muitas vezes, pelo menos 2 ou 3 vezes, estava com colegas polícias que eram comandantes das esquadras. Tu percebes uma coisa muito interessante. Tu estás diante de um administrador que, para todos os efeitos, estás diante de um comandante da polícia municipal que, para todos os efeitos, é subordinado do administrador municipal. Tu não tens como. Não, mas não trabalham em função da articulação. Não, é banalização da figura da polícia. Mas cuidado, não há articulação de trabalho. Não passa por não é articulação de trabalho, não. Não é articulação de trabalho. E aí... Aliás, temos um executivo, que estamos a falar, por exemplo, de um administrador ou de um governador. É aí onde nós... Mas o problema... Me ajuda, o problema começa na Esse é o problema. O problema do país está na Constituição. Podemos discutir muito, mas esse é o problema. Claro. Pode vir presidente Adalberto, presidente Cabaça, Aragão, qualquer que for o presidente de Angola, com essa Constituição não vai dar certo. Porque, repare, o presidente é chefe de Estado, é comandante em chefe, é titular do Poder Executivo e é o presidente do partido que governa. Mas em outras realidades é assim que funciona? Não funciona assim. Não funciona assim. Repara, o presidente da República nomeia todos. Com exceção dessa perspectiva de ser também presidente de uma formação política, mas é também em muitas realidades, é presidente da República, comandante em chefe. Mas é rápido. Deixa-me só, colegas, vamos buscar aqui o exemplo rápido de Portugal. Vamos buscar um exemplo muito rápido. O presidente de Portugal também é o comandante em chefe. Vamos buscar muito rápido o exemplo de Portugal. Sim, mas depois tem o ministro da Administração Interna, que funciona ali como um tampão em que os problemas não chegam ao presidente. Da Administração Interna temos aqui o ministro do Interior. Se tu tiveres, quando António Costa foi ministro, a polícia foi investigar o gabinete do ministro. Sempre muito claro. A polícia foi investigar o gabinete do ministro. E um dos funcionários do ministro tinha 70 mil euros. Espera. Há uma polícia que está fora, portanto, da administração interna. É a polícia judiciária. Que para nós provavelmente poderia talvez comparar com os serviços de investigação civil. Tu podias ter o SIC. Tu podias ter o SIC aqui na nossa realidade. O SIC também é político. Podias ter o CIS, mas está tudo ligado à política. Não tens como. Então, nós podemos fazer todo o debate possível e imaginário. Nós temos que desamarrar a polícia do partido. Isso não é um problema do MPLA. Ou seja, o problema foi criado pelo MPLA. E isso interessa muito o MPLA manter o estatuto conforme a coisa está. Por isso é que depois se diz a ordem da autoridade e a autoridade da ordem ou a autoridade do poder são duas coisas diferentes. Porque a polícia justifica, e quando nós fomos convidados, antes de viajar, fomos convidados pelo comandante provincial que diz o seguinte, nacional, geral, que diz o seguinte: olha, nós temos que obedecer à ordem da autoridade. De quem foi investir em autoridade. Quem foi investir em autoridade através das eleições é o Presidente da República, que manda tudo, e depois elege os governadores. Mas depois, quem é governador, ou seja, quem é comandante provincial, se submete às ordens do governador. Por isso, quando o governador diz, não passe naquela rua porque eu não quero, ou como aconteceu em Bengala, com o Luís Castro, o governador foi matabichar com os opiniões e fechou a rua, a polícia tem que obedecer, porque é assim que está do ponto de vista legal. Este é o problema. Agora eu entendo, para terminar, porque estou a falar muito, como é que se percebe que nós temos mais cidadãos ou temos mais militantes do que cidadãos? E eu venho de uma outra realidade agora de férias, mas já conheço, mas as pessoas também no nosso país, é preciso dizer essa assembleia, têm pouca noção do que é a cidadania. Nós temos muito pouca noção do que é a cidadania. O cidadão é uma pessoa livre, que sabe que não depende de um partido político, nem é escravo de ninguém, muito menos é súbdito. Não há, na nossa realidade, há muito pouca consciência disto. E então o bispo tem razão quando diz, nós formamos mais militantes do que cidadãos, mas também os próprios partidos políticos estão interessados nisto. Tanto a UNITA como o MPLA
e outros partidos estão muito interessados em terem militantes e poucos cidadãos. Por isso, vamos falar um bocadinho sobre um outro tempo. Por isso é que muitas vezes dá-se cabo da cidadania, que é livre. E então, mas termino com isso, acho que a polícia excedeu-se no IGE, temos que fazer um grande debate, mas deriva da consciência de cada um dos angolanos dizer, independentemente do meu partido, o Angola está em primeiro lugar, depois é que vem o meu partido político. E ainda tem que ser essa consciência, tem que ser esse debate. Mesmo